A paz do Senhor, queridos irmãos, eu me chamo Eurides de Oliveira Silva Vilaça, estou aqui para, juntamente com os irmãos, fazermos a leitura do Salmo 59. Vamos ler o Salmo na Bíblia Sagrada, Almeida, Revista e Corrigida. Diz assim a palavra do Senhor: súplica por livramento. Miquitão de Davi para o cantor mor sobre Altachete. Quando Saul lhe mandou que guardassem a sua casa para o matarem. Livra-me, meu Deus, dos meus inimigos. Defende-me daqueles que se levantam contra mim. Livra-me dos que praticam a iniquidade. Salva-me dos homens sanguinários. Pois eis que põe ciladas a minha alma. Os fortes se ajuntam contra mim. Não por transgressão minha ou por pecado meu, ó Senhor. Eles correm e se preparam sem culpa minha. Desperta para me ajudares e olha. Tu, pois, ó Senhor Deus dos exércitos de Israel, desperta para visitares todos os gentios. Não tenha misericórdia nenhuma dos pérfidos que praticam a iniquidade. Eles vêm ao cair da tarde, dão ganido como cães e rodeiam a cidade. Eis que eles dão gritos com as suas bocas, espadas estão nos seus lábios, porque dizem: quem ouve? Mas tu, Senhor, te rirá deles, zombará de todos os gentios. Por causa da tua força, eu te aguardarei, pois Deus é a minha autodefesa. O Deus da minha misericórdia virá ao meu encontro. Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Não os mate, para que o meu povo não se esqueça. Espalhe-os pelo teu poder. Abate-os, ó Senhor, nosso escudo. Pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios, fiquem presos na sua soberba, e pelas maldições, e pelas mentiras que falam. Consome-os na tua indignação. Consome-os, para que não existam, para que saibam que Deus reina em Jacó, até os confins da terra. E tornem a vir à tarde ganidos, como cães, e cerquem a cidade. Vagueiem para cima e para baixo, por mantimento, e passem a noite sem comerem. Eu, porém, cantarei a tua força pela manhã. Louvarei com alegria a tua misericórdia, porquanto tu foste o meu alto refúgio, proteção no dia da minha angústia. A ti, ó fortaleza minha, cantarei salmos, porque Deus é a minha defesa e o Deus da minha misericórdia. Amém, amados? Então, irmãos, nós fizemos aqui a leitura do Salmo 59 e nós vamos discorrer aqui dentro dessa canção, né, de Davi, uma oração em forma de cântico. Não sou eu uma pessoa muito capacitada, né, nos estudos, mas nós vamos entrar aqui dentro do que eu consegui entender, né, e compartilhar com os irmãos. Então, amados, nós vemos aqui mais uma oração de Davi com um clamor em forma, né, de cântico.
onde ele encontra-se com grande aperto e sabe que o único que pode lhe socorrer é o Deus invisível. No capítulo 1 e 2, é um pedido de socorro. Livra-me, defende-me, salva-me. E vemos, ele descreve quem são os seus perseguidores. São homens sanguinários, homens fortes que armam ciladas. Nisto vemos, amados irmãos, que sempre vai aparecer perseguidores no caminho dos servos de Deus, que são mais fortes do que nós. Davi descreve aqui: os fortes se ajuntaram contra ele. Nós vamos ver em toda a Bíblia que os que se levantam contra os justos sempre são maior em número e em força. Mas nós já aprendemos que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ou seja, Deus nos faz vencer os fortes para sempre nos provar, para nós e para os nossos perseguidores, que nunca se tratou da nossa autodefesa, mas sim de um Deus que se levanta em nosso favor e que nos defende, que nos livra e que nos salva. No verso 3, Davi deixa claro que essa perseguição era gratuita, injusta e sem causa. Ele diz: Senhor, eu não transgredi, não pequei. Então fica a pergunta, né? Por quê? Por quê, né, Senhor? Então, de que se, por que se esforça, né, para praticar a justiça? Para que se esforçar para buscar viver em honestidade? Os que andam na sua sinceridade na presença de Deus são perseguidos. E às vezes fica a pergunta, né? Eu me esforço para agradar a Deus, eu me esforço para ser uma pessoa justa, eu me esforço para andar na minha sinceridade. E o porquê de tantas perseguições, o porquê de tantos infortúnios, de tantas adversidades que vêm, né, ao encontro dos servos de Deus. Nós sempre vimos isso, né irmãos? Então, o que a gente pensa? Os nossos perseguidores, eles se incomodam muito com a nossa presença, né? Eles se incomodam com a presença dos justos. Os ímpios, eles se sentem incomodados, né, com a presença dos santos. Em muitas situações, não temos uma resposta clara, o porquê dessas coisas, o porquê dessas situações. Mas sabemos que por trás de uma perseguição sempre tem um perseguidor. E o nosso adversário, que é feroz, astuto em sobremaneira, em suas formas de agir, sempre procura meios mais eficazes e suficientes para nos rodear, nos amedrontar e até mesmo nos confundir, para ver se de alguma forma nos convence de que somos culpados, que somos transgressores e que não teremos um defensor. Porque se o inimigo fazer com que nós mesmos não acreditamos que nós somos, que o sangue de Jesus, né, já nos lavou, já perdoou as nossas culpas, já perdoou os nossos pecados, se nós tivermos ainda esse pensamento de que nós somos culpados, que nós somos transgressores, embora somos pecadores sim, mas já perdoados, né, pela graça do Senhor Jesus Cristo, então, às vezes o adversário ele quer confundir a nossa mente e nos tornar vulneráveis. E aí, sim, vem, né, uma seta, uma flecha e pode até nos atingir fortemente.
Continuando aqui, Davi, neste salmo, diz: eles correm, se preparam, sem culpa minha. Ou seja, ele tinha ciência de que ele não tinha feito, não tinha um motivo específico, um erro, uma transgressão dele para que Saul viesse a persegui-lo, né, daquela forma e querer tirar a sua vida. Então, Davi aqui ele pede, né, pede para Deus: desperta para me ajudares. Olha, desperta para me ajudares e olha. Nessas palavras nos dá a entender que Davi coloca como se está supondo que Deus está dormindo, que Deus não está vendo o seu sofrimento, que Deus não está vendo o apuro, né, que ele se encontra. Então, Davi supõe que Deus está dormindo. E ele diz: desperta e olha. Mas, no Salmo 121, diz: eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. Então, nós já fomos inteirados, nós já aprendemos que Deus, ele não dorme, ele não cochila, ele é onisciente, onipresente, né? Ele vê todas as coisas, ele sonda os corações, ele esquadrinha os pensamentos. Eu creio que Davi supõe isso, que Deus não está vendo o que ele está passando, porque é da natureza humana querer a resposta urgente, né? Nós somos imediatistas. Quando estamos em dores, em sofrimento, não queremos nos alongar nesses processos, que são necessários para nos moldar segundo a forma de Deus. Quando passamos por lutas, guerras, adversidades, somos postos à prova. As nossas habilidades para o combate. E nos armando com as armas da fé, na armadura de Deus, compreendemos então que em nós é forjado um novo caráter, novas habilidades, que talvez em tempos de paz nós nunca desenvolveríamos. Não é verdade? Em tempos de paz, nós relaxamos e por muitas vezes não vigiamos, ficamos tranquilos. Em tempos de paz, a gente não tem muita preocupação com o adversário que está rugindo como leão, como a Bíblia diz, né? Que ele não é o leão, mas ele está rugindo como leão. Então, em tempos de paz, as nossas habilidades de soldados, elas não são apresentadas. Mas em tempos de guerra, né, por outro lado, a gente vê de qual lado vem o perigo. Os nossos sentidos ficam atentos a qualquer barulho diferente. Nisto vamos adquirindo a resistência necessária para vencer as batalhas. Os nossos ouvidos ficam aguçados e ouvem os seus ganidos, como disse Davi, né? Porque quando nós estamos passando por apertos, por perseguições, por atribulações, os nossos sentidos, eles ficam aguçados, né? E a qualquer barulho, a qualquer perigo, a gente está atento. Nisso, nós vemos aqui que Davi diz assim, ele fala para Deus que os seus inimigos rodeiam a cidade e dão ganido, como cães, procuram devorar e saciar os seus desejos. Esses eram a semelhança, né, dos adversários que procuravam a morte de Davi. Né? Ele colocou essa semelhança como cães que rodeavam a cidade, que rodeavam sua casa, ganindo, procurando uma forma de o tragar. Aí pensa comigo,
Como fica a alma, o coração de alguém que está sendo rodeado por cães ferozes, que se sente indefeso? A sua única visão é: vou ser dilacerado, destruído, certamente morrerei. Porque o salmista esclarece o pensamento do inimigo. Qual que é o pensamento do inimigo naquele momento? Que o Espírito Santo de Deus nos revela. Ele diz: quem ouve, né? Diz quem ouve, ou seja, Deus não está vendo, ninguém vai ver, eu vou conseguir destruir. Mas o servo confiante diz no seu coração: o Senhor zombará deles. Glória a Deus, né? Glória a Deus. O servo confiante, irmãos, que já teve experiências de guerras, de batalhas, ele sabe que há um defensor, que há um Deus, que mesmo nós estando rodeados, o Senhor vai se colocar em nossa frente para ser o nosso escudo. Nesse contexto, Davi diz: o Senhor rirá deles, o Senhor zombará deles. Vamos ver no versículo 9 que diz. No versículo 9 diz: por causa da sua força eu te aguardarei, pois Deus é a minha autodefesa. Ou seja, estando rodeados, mas por causa da força de Deus, do poder de Deus, ele vai confiar, vai aguardar que o Senhor vai o defender. No verso 11, Davi ora e pede que não os mate, mas os espalhem, ou seja, que sejam confundidos, que fiquem vagueando e que não consiga realizar os seus projetos e não se fartem. Fiquem como os cães famintos, vagueando, rodeando, mas não consigam saciar os seus desejos. No verso 16, é maravilhoso ver as palavras do servo do Senhor, né? Vêm e encalçam o nosso coração de fé, de paz e de confiança neste Deus tão lindo, bondoso e misericordioso, que se põe em nossa frente como a nossa autodefesa, escudo, refúgio e proteção. 4 palavras, amados, que redundam em uma só: a misericórdia de Deus. Davi, no verso 17, ele conclui dizendo: a ti, ó fortaleza minha, cantarei louvores, porque Deus é a minha defesa, é o Deus da minha misericórdia. Como diz, a causa de não sermos consumidos é a misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor, elas são novas a cada manhã. Por mais que muitas vezes erramos, pecamos e infelizmente estamos sempre nesse curso, nesse percurso, porque a palavra do Senhor diz que a nossa carne, ela milita contra o espírito contra a carne. Então sempre vamos ter essa guerra interna. Mas por causa da misericórdia do Senhor, ele nos defende. Por causa da misericórdia do Senhor, ele se põe como nosso escudo, como a nossa autodefesa. Então, esse é o Salmo número 59 que nós lemos. Esse foi o entendimento, né, que eu tive e que estou aqui compartilhando com os irmãos.